Abra lá comigo em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, verso 22 ao 28. Muitos textos nós vamos apenas citar e você pode anotar aí. E alguns textos nós vamos ler e também vai aparecer aqui no nosso telão. Atos capítulo 17, verso 22 ao 28. Glória a Deus. Um abraço para todos os nossos telespectadores. Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. Muito bom ter você conosco. Verso 22 em diante diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou na Grécia. Ele está em Atenas, quando esse texto é escrito, ou é narrado essa história. Paulo chega a Atenas, e você que já estudou, na escola ou na faculdade, você sabe que os gregos adoravam vários deuses, ou existe o panteão grego, são vários deuses que são várias divindades que a cultura grega adora e presta culto. E o apóstolo Paulo chega e a Bíblia diz que ele fica indignado com a idolatria daquela cidade, no verso 16. E ele começa a ver aqueles altares estabelecidos e ele encontra um dos altares. Ali em Atenas estava escrito assim: Ao Deus desconhecido. Olha que coisa legal. Eles adoravam tantos deuses que até o desconhecido era adorado. Para não ficar nenhum de fora, para nenhum deles ficar bravo, ciumento, magoado. Então vai ao Deus desconhecido, quando algum deles reivindicasse a adoração. Não, o teu altar está ali. Então Paulo, ele vê aquele nome, aquela inscrição dizendo ao Deus desconhecido, e ele diz: Atenienses, é sobre o Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E ele diz algo impressionante que nós lemos aí do versículo 23. Ele diz: ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Nesse contexto, Paulo, ele estava numa cidade que adorava vários ídolos de madeira, de pedra, ou que tinha suas imagens, e eles cultuavam também a intelectualidade, cultuavam um monte de coisa. Mas essa expressão de Paulo, ela é uma realidade dos nossos dias. Hoje eu quero revelar para você o Deus desconhecido. E nós queremos aprender sobre isso hoje, destruir ídolos do seu coração, para que você possa conhecer o Deus verdadeiro. E ele diz: o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E o apóstolo Paulo diz que esse Deus que é desconhecido, é o Deus que criou o céu, a terra e fez todas as coisas. E ele diz: este não é um Deus que habita em santuários construídos pelas mãos dos homens. Então todos esses altares que eles tinham levantado, Deus não poderia habitar ali. E ele diz assim: este Deus
não precisa ser servido pelas mãos dos homens, porque cada um daqueles altares era levado um tipo de oferenda para aquele tipo de Deus. Este Deus é diferente. Esse Deus é o Deus de Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nem se percebeu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse Deus desconhecido, ele é diferente, Paulo está dizendo. Ele não precisa ser servido. Ele é que faz as coisas pelas pessoas. E ele diz que Deus não está longe de cada um de nós. Mas ele diz que as pessoas andam no escuro, tateando, procurando Deus. Ele diz, embora Deus não esteja longe de cada um de nós. E esta é uma grande realidade que eu quero mostrar para você hoje, que a igreja se encontra. A igreja está tateando Deus no escuro, mas Deus não está longe de ser encontrado. Nós vimos ontem que Deus é o maior interessado em se revelar a você. Deus quer te encontrar. Deus quer que você o conheça. Deus quer se revelar ao seu coração. Deus não está longe de cada um de nós, mas nós estamos como que no escuro, tateando, procurando encontrar Deus. O Deus desconhecido. E esta história começou no Jardim do Éden. Aleluia, vamos para lá? Para onde nós fomos ontem, Gênesis capítulo 3. Nós mostramos ontem que Adão foi o primeiro a praticar a idolatria, quando ele teve que fazer a escolha entre Deus e Eva. Gênesis capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o 12. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aleluia. Essa é a história da queda do homem, e ela tem muitas coisas. Essa narração revela muitas coisas para nós. Nós vimos ontem que a desobediência de Adão foi uma consequência do primeiro pecado dele, que foi idolatria. Ele estava entre seguir a voz de Deus e a voz da mulher. A mulher tinha pecado, ele não. Ele podia escolher, dizer: não, eu não posso fazer isso. No entanto, ele ficou entre Deus e a mulher, e ele obedeceu, ou seguiu a direção, a oferta que Eva deu para ele. O apóstolo Paulo diz lá no Novo Testamento que Adão não foi enganado pela serpente, apenas Eva foi enganada. Adão deliberadamente escolheu ficar com Eva.
Então imagine como esse homem era apaixonado por ela, né? Imagine como era bonita essa mulher, né? A ponto dele dizer, mas não tem jeito mesmo, Deus, né? Dá para nós consertar, né? Não tem jeito, cara, ou você fica comigo, me adora, ou você segue a tua mulher. E Adão cai. Mas a serpente vem e começa a induzir Eva a algo. O diabo, ele entrou numa serpente, numa cobra, e ele começou a falar com a mulher. Ele diz, não foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí ela disse, não, Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar. Deus nunca disse que não podia tocar, né? Mas ela diz que Deus disse que não podia tocar e nem comer. E aí o diabo diz, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o que o diabo disse para ela. O que é que Satanás estava dizendo para Eva? O que ele sugeriu claramente para ela? Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque Deus tem um lado mau que está escondido de vocês. O diabo disse para Eva que Deus tinha um lado mau que ela não conhecia. Claro, vocês são bobo. Deus só está escondendo algo de vocês. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Então o que o diabo estava sugerindo é que havia um lado mau em Deus que estava oculto deles. E a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era agradável para obter entendimento. E ela come do seu fruto. Agora imagine a cena, primeiro ela toca no fruto. Bom, Deus disse que se eu tocasse eu morreria, eu toquei e não aconteceu nada. O diabo está certo. Só que Deus não disse que não era para tocar. E então ela come. E quando ela come, ela morre. Nós já falamos, sobre isso aqui, mas pior do que você duvidar de Deus é acreditar no diabo. Porque se ela duvida de Deus, Deus tem misericórdia, e trabalha até que a fé da pessoa cresça. Agora o diabo não. Pior do que você duvidar de Deus é acreditar no diabo. Ela acreditou no diabo. Não, realmente Deus tem um lado escondido aí, Deus é mentiroso, porque eu toquei, não aconteceu nada, Deus está escondendo alguma coisa. E ela vai e oferece para o homem, e o homem come também. Agora, a origem da idolatria é a partir daqui. Porque Satanás disse que Deus era mau. E tanto Eva quanto Adão acreditaram nisso. Eles acreditaram na versão do diabo sobre Deus. Eles acreditaram na mensagem que o diabo trouxe sobre Deus. Porque o diabo, Satanás, vê Deus como um Deus mau. Deus expulsou ele do céu. Deus me tirou de lá, Deus tirou sua glória de mim, a santidade, a unção. Eu era lindo, belo, perfeito, agora sou virado no diabo. Agora sou de fato um demônio. Não suporto me olhar no espelho. Deus é mau. Então ele traz essa mensagem para Eva de que Deus era mau. E eles acreditaram nessa palavra que saiu da boca do diabo. E algo terrível aconteceu.
Verso 7, Gênesis 3. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus fez tudo para o homem. Nós vimos ontem isso, Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus cria uma terra, bota Adão como governador da terra. Você vai dominar sobre tudo, as plantas, os peixes, os animais, as aves do céu. Você vai ter domínio sobre tudo. Tudo isso eu fiz para você dominar, para você administrar. Criei um jardim, fiz uma terra fértil, plantei árvores, fiz os frutos brotarem. Você só vai colher, só vai cuidar. Tudo pronto, daí fiz você, depois tudo está pronto, e você comanda tudo isso. Você não estava muito feliz sozinho com os animais, fiz uma mulher para você. Deus fez tudo para ele. O relacionamento deles era de pai e filho. Todos os dias Deus vinha visitar Adão, todos os dias Deus vinha ver, e um desses dias Deus viu que ele estava só. Deus disse: eu vou fazer uma mulher para esse cara. Agora esse Deus que fez tudo isso por ele, o Deus que o amou, que o cuidou, que fez tudo por ele, quando ele aparece, ele foge dele. O Deus que vinha atrás de mim, agora é um Deus que eu me escondo dele. Aleluia. Verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O Deus que amou Adão, que fez ele, que o chamou de filho, agora se tornou um Deus do qual Adão tinha que ter medo. Adão e Eva acreditaram no que o diabo disse. Deus é mau, por isso você tem que ter medo dele. E no versículo 12, Deus fala com ele, e aí o homem diz: foi a mulher que o Senhor me deu por companheira. Traduzindo, a culpa é sua. O Senhor foi incompetente. Por que você não deu uma mulher melhor? A culpa é tua, foi a mulher que o Senhor me deu, que me levou a fazer isso. O Deus que fez tudo por ele, agora se tornou uma pessoa da qual ele tinha que fugir, uma pessoa da qual ele tinha que ter medo, e uma pessoa má, culpada pelas suas desgraças, culpada pelo seu pecado. O maior estrago que o pecado fez, o maior estrago que o diabo fez, não foi a questão do pecado moral do homem, mas foi plantar dentro do coração dele a imagem que o diabo tinha de Deus. Deus não é esse daí que se apresentou para você, fazendo tudo por você, trabalhando por você, te abençoando, te dando uma esposa, te cuidando, te dando um jardim, tudo pronto, trabalhando por você. Não, Deus não é isso aí. Deus é mau. Deus tem um lado mau, você não conhece, Ele está enganando você. Deus é enganador, Deus é mau. E eles acreditaram, e a partir deste dia começaram a se relacionar com a imagem que o diabo trouxe de Deus.
E esta é a realidade na vida de muito crente que ora em língua estranha e profetiza no fogo. Um Deus mau e perverso. Deus desconhecido. Por isso Isaías diz, desde os tempos antigos nunca se ouviu falar, e não se percebeu que o Deus verdadeiro trabalha para aqueles que nele confiam. Deus não é um ídolo. Essa imagem de Deus, que foi pintada pelo diabo, é a imagem que eles passaram a acreditar e a crer. E isso começou a se espalhar, e isso virou um caos na terra. Esta é a origem da idolatria. A partir daí, o homem começou a ver Deus no sol, começou a ver Deus na lua, começou a ver a imagem de Deus nas pedras, nos outros homens, nos animais. Os homens começaram a adorar a Deus como se ele fosse um animal. Começaram a fazer caras de Deus, uma diferente da outra. Para uns Deus tem cara de elefante, para outros Deus tem cara de vaca, para outros Deus tem cara de sol, para outros Deus tem cara de lua, e várias caras de Deus foram surgindo. Porque o homem acreditou no diabo e não acreditou em Deus. Por isso que você vê tanta idolatria. A origem disso vem do diabo. Esse sistema todo idólatra que existe, não foi Deus que estabeleceu, nunca Deus criou isso. Por isso você vê, de Gênesis a Apocalipse, Deus combatendo a idolatria severamente. Não é porque Deus é mau, porque Deus gosta, vou achar um idólatra na terra só para nós dar risada com os anjos aqui. Não é? Vamos ver onde é que tem um idólatra, vamos castigar ele para nós rir, aleluia, oh glória. Deus não é mau. Deus não é mau. Será que o Deus que você conhece, você realmente conhece? Você conhece o Deus que você diz que serve? Você é crente? Quantos são crentes? Aleluia! Ó, já baixou o nome, não é? Você realmente conhece a Deus? Ou a imagem que você tem de Deus? Porque o ser humano pensa por imagens, não é assim? Se eu falar para você caneta, vem uma imagem na tua mente, de uma caneta. Não é? Se eu falar bonito, vem na tua mente a imagem do pastor Silvio. Não é? Então, o ser humano pensa por imagens. Quando se fala Deus, que imagem vem na sua cabeça? Aleluia. Quando se fala Deus, o que vem na tua cabeça? Uma nuvem cósmica, não é? Uma energia positiva. Fala Deus, né? Eu vejo raios e trovões quando fala Deus. Quando fala Deus, eu vejo um velhinho barbudo, né? Careca, com a bengalinha torta, um ancião, caminhando assim com dificuldade. Qual a imagem que você tem de Deus? Porque se você tem uma imagem de Deus, isso é um ídolo. Aleluia. Sim ou não?
Vou mostrar para você na Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, verso 15. Deuteronômio 4, nós passamos por ele ontem. Falamos sobre buscar Deus de todo o coração. Eu quero ler para você os versos 15 e 16. Diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Quando Deus apareceu para vocês no monte, vocês não viram forma alguma. Porque Deus não quer que vocês criem imagens dele. Deus não quer que você crie uma imagem dele. Já pensou? Eu vi Deus, como que ele é? Ah, ele é assim, daí você desenha um quadro, aí vai ver uma peregrinação para adorar a imagem de Deus. Sim ou não? Você não vê isso acontecer hoje? Então Deus proibiu os seus profetas, os servos que tiveram experiência com ele, de fazer qualquer menção de imagem dele. E você vai entender depois do coffee break por quê. Mas o Senhor também diz em Isaías 42, verso 8, você pode anotar, ele diz lá que Deus não dá sua glória e nem louvor a imagem alguma. Deus não quer que se faça imagem dele. Então, o homem passou a se relacionar com uma imagem de Deus que era falsa. E isso se tornou um grande problema. Porque Deus era de um jeito, mas o homem pensava nele de outro jeito. Deus era de um jeito, Deus tinha um jeito, uma personalidade, uma forma, uma imagem. Mas o homem começou a ver Deus da maneira como o diabo o via. E Deus tentou se relacionar com o homem de todas as formas. Deus tentou usar a linguagem mais simples possível para se aproximar do homem. Mas tudo que o povo de Israel fez, que era chamado um povo de Deus, foi idolatria. Se tem uma coisa que eles mais fizeram e mais pecaram, foi com idolatria. Porque isso está dentro do ser humano. A imagem original de Deus se perdeu no coração do homem. A identidade original de Deus foi perdida quando o homem cai no pecado. E eu quero usar um exemplo para ilustrar para você a situação entre Deus e o homem depois da queda. Quando Deus chega no jardim, a primeira coisa que ele faz, o homem tinha pecado, Deus pergunta para Adão: onde está você? Deus estava vendo Adão ou não? Claro que estava. Então por que Deus pergunta onde é que ele estava? Naquele dia estava chovendo e Deus caiu uns pingos de água nos olhos assim. Por que Deus pergunta, onde você está? Porque aquela pessoa que Deus viu não era mais Adão. Não era mais o filho dele. Então Deus pergunta, onde é que você está? Abriram-se os olhos e viram que estavam nus. Algo mudou. Deus diz, onde está você? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? O pecado matou o filho de Deus, Adão.
E então Deus pergunta: onde você está? E o que aconteceu foi que a natureza desse homem, a morte espiritual entrou nele. A morte espiritual entrou em Adão e a sua natureza mudou. A sua essência, a sua natureza foi transformada. Então quero que você imagine, você que tem um cachorrinho de estimação lá na sua casa, né? Você que dorme com o cachorrinho, você que lava o cachorrinho, você que leva para passear, você compra pastel, refrigerante para o cachorrinho, você faz tudo. Mas você tem um animalzinho de estimação, você gosta daquele bichinho. Então você ama o seu cachorrinho, e ele também gosta muito de você. Mas embora você goste muito dele, embora você ame o seu cachorrinho, a sua cachorrinha, o seu gatinho, ele nunca vai poder ser teu filho. Por quê? Porque você é um ser humano, ele é um animal. As naturezas são diferentes. Então, quando você ama tanto o seu cachorrinho que você quer fazer dele seu filho, então você diz: você me ama, e o cachorrinho diz: au. Não é? Então, para você ser meu filho, é o seguinte: você não pode mais fazer xixi lá naquele lugar, você não pode mais correr atrás dos gatos, você não pode mais morder as crianças dos vizinhos, você não pode mais fazer isso. Ele vai latir para você e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Deus vem e diz: vocês querem ser meus filhos? Não minta, não roube, não idolatre, não tome meu nome em vão, não cobice. E o que nós fazíamos? Tudo o que Deus disse para não fazer. Traduzindo, nós latia. Então foi isso que aconteceu, nós nos transformamos em animais. Nossa natureza era outra. E da mesma maneira que Deus, que você tenta falar com o cachorrinho, ele não te entende. Deus tenta falar conosco, tenta falar com o homem, mas o homem não conseguia entender o que Deus estava falando. Não conseguia entender. Então havia um abismo entre o homem e Deus. E a imagem que o cachorro tem de você é de um cachorro. E a imagem que o homem tinha de Deus era de um animal. Deus é como eu. Deus é mau. Deus é ruim. Deus é perverso. Deus é severo. Deus é castigador. Deus é punidor. Deus gosta de me envergonhar. Deus não está nem aí para mim. Deus me esqueceu. Deus não vai fazer nada na minha vida. Eu não presto para nada, então Deus não vai me socorrer. Deus não quer me ajudar. Deus não quer me prosperar. Deus não vai fazer. Deus isso, Deus aquilo. De que Deus nós estamos falando? De que Deus nós estamos falando? Então Deus amou tanto o cachorrinho, que Deus disse: só tem um jeito, eu tenho que fazer ele virar gente. Eu tenho que dar a mesma natureza para ele. E aí Deus faz isso. Quantos nasceram de novo? Agora que você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Mas qual que é o problema, pastor? Que você ainda pensa igual cachorro. Sim ou não? Cachorro, né? Você ainda pensa com a natureza antiga. Imagina o teu filhinho, agora não o cachorrinho, o teu filhinho vai lá e faz xixi no portão. Você para com isso, cara.
não é? Começa a morder a canela das crianças. Mas, gente, é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Deus diz: cara, você vai trair tua esposa, você é louco, para com isso. Mas nós achamos uma coisa boa. Cachorro? Literalmente. Cara, não faça isso. Deus olha e diz: por que ele está fazendo isso? Mas a nossa mente é de cachorro. Nós vamos lá e fazemos o que é contrário à nossa natureza. Então a dificuldade de lidar com o ser humano, irmão, é só Deus que lida com nós. Agora, o problema é que a maioria dos crentes que nasceram de novo ainda acreditam na imagem que o Satanás falou de Deus. Se você não usar calça comprida, você vai para o inferno. Olha que Deus massa. E o homem foi criando imagens, imagens, imagens de Deus. Então, Adão acreditou que Deus era mau, e quando Deus apareceu, Adão capinou o gato, se escondeu, ficou com medo de Deus. Não é exatamente assim que você faz? Você peca, você erra. E é o que você faz? Sai fora. Você fica com medo de Deus. Irmão, qual que é a única pessoa que pode perdoar teus pecados? Deus. E você vai fugir daquele que pode te perdoar. Nós erramos e nós temos medo de Deus. Você tem medo de Deus. Você ainda acredita no que o diabo disse? Quando você errar, irmão, é para os pés de Deus que você tem que ir. Se arrepender, clamar a Ele para que transforme a tua vida. Só Ele pode fazer isso. Deus é o primeiro a saber o que você faz. E se Ele quisesse te matar, Ele tinha te matado na hora que você pecou. Sim ou não? Claro que sim. Deus apareceu no jardim. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Se Deus quisesse executar juízo, Ele tinha feito na hora. Comeu, fulminou. Virou pó o Adão. Mas Deus vem, mata um animal, que é o primeiro símbolo, né? Na verdade não é o primeiro, mas expressa claramente o sacrifício que aconteceria para a remissão do homem. Mata o animal, faz veste de pele para proteger o homem que estava nu. Você se relaciona com uma imagem de Deus. Você se relaciona com uma imagem de Deus. A maioria de nós não nos relacionamos com a pessoa de Deus, nos relacionamos com uma imagem de Deus. Isso é pecado? Isso é idolatria? Por que é que Deus não consegue se revelar a nós? Nós aprendemos onde? Por causa dos ídolos no nosso coração. Por que é que Deus não consegue chegar até nós? Porque é loucura a voz de Deus para nós. Porque nós estamos acostumados a ver Deus de um jeito, e se Ele aparecer, você vai dizer: é o diabo. Porque a imagem que a gente carrega de Deus
nada mais é do que um ídolo, porque ela não existe. Deus não é o que o diabo falou que ele é. Então as pessoas andam carregadas de fardos dentro das igrejas, com medo do castigo de Deus. Elas acreditam que Deus ainda deixa maldição sobre elas. Que Deus é esse, meu irmão, que deixa você debaixo de maldição para você aprender uns costumes bons? A Bíblia diz assim: Deus é o Pai que corrige o filho a quem ama. Quando Deus te corrige, sabe o que você faz? Você entra em depressão. Deus chama a tua atenção e diz: você está errado. E você diz: realmente, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, não tenho chamado coisa nenhuma, vou abandonar o ministério porque eu não valho nada. Cara, Deus está tentando amar você, orelhudo, mas porque você crê no diabo, naquela imagem do diabo, você acha que Deus é mau, e que é muito mal Deus chamar a tua atenção. Então você encara a correção como algo muito ruim, como algo péssimo. Isso não vem de Deus, isso é coisa do diabo, o diabo é que não quer ser corrigido. Aleluia. Quero apresentar para você nessa noite o Deus desconhecido. O Deus que você serve, você não conhece. A prova disso é que você duvida dele. Quando você o conhecer, você não vai mais duvidar dele. O Deus desconhecido, este Deus que vocês adoram sem conhecer, é sobre este que eu quero falar, disse o apóstolo Paulo. A maioria da igreja cristã, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo agora a natureza de Deus, não conhecem a Deus, porque há ídolos no seu coração. E esse talvez seja o ídolo central na vida de uma pessoa. Por isso Deus não quer que faça a imagem dele, porque ninguém viu a Deus. Isso entrou no coração de Adão e Eva e se proliferou, e Deus tentou de todos os jeitos falar com o homem, resgatar o homem, socorrer e ajudar o homem. Então muitas pessoas, por não conhecerem a Deus de verdade, por não conhecerem o Deus que é amor, elas têm uma interpretação completamente errada da Bíblia. Então muitas pessoas leem o Antigo Testamento e dizem: mas esse Deus aí sai azar. Mandava matar todas as crianças, a espada, degolar. Esse Deus aí é o Deus que mandou chover fogo em Sodoma e Gomorra, mandou vir o dilúvio e matar todo mundo? Hein? E as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente. Não, é o mesmo Deus. O Deus de antes da queda do homem é exatamente igual ao Deus de depois da queda. Porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. Deus não muda. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Números 23,19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Acaso ele fala e deixe de agir? Acaso promete e deixe de cumprir? Hebreus 13,8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda, dele não há sombra de variação. Deus do jardim é o mesmo Deus de depois. Quem mudou? Você mudou. Deus não mudou. O homem que virou cachorro.
Deus continuou sendo Deus. Agora, consegue imaginar a dificuldade de falar com o cachorro? Por mais que Deus gritasse, fizesse o cachorro fazer a força o que era correto, não adiantava. Mas Deus continua sendo a mesma pessoa. Você sabia que as pessoas que passaram pelo dilúvio foram salvas? Quantos sabiam disso? Só quem faz IBEG, né? Só quem está fazendo Apocalipse. Você aprendeu que Deus matou todo mundo no dilúvio, né? Porque eles eram miseráveis, uns pecadores desgraçados. Eram miseráveis, uns pecadores desgraçados e mereciam o inferno. Mas Deus não matou eles para condená-los ao inferno. Matou eles para salvá-los. Quando você vai ver Gênesis, capítulo 5 em diante, Deus diz assim: todo o desígnio do coração do homem é mau. Eu me arrependo de ter feito o homem. Deus estava dizendo: eu não deveria ter feito o homem. Olha a situação que ele se encontra. Tudo que ele pensa é mal, tudo que ele diz é mal, ele virou um cachorro. E então Deus diz: eu vou enviar um dilúvio. E vou destruir todo esse ser humano. Vou matar todo mundo. Animais, vou levantar Noé. E diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E então ele manda Noé fazer a arca, anuncia que vai vir um dilúvio, que vai destruir toda a terra. E os homens continuam vivendo, porque todo desígnio do coração deles era mau. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E levou a todos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 22, depois você lê lá com bastante calma. Diz assim: que Jesus Cristo morreu no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito Santo. E no Espírito Santo ele desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, que aguardavam, porque foram desobedientes na ocasião do dilúvio. E ele diz: naquela ocasião, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água. E ele diz: estas águas prefiguravam o batismo que agora nos salva. Quem é que foi batizado no dilúvio? Noé e a família? Não. Deus promoveu um batismo coletivo para poder salvar o homem. Salmo 88, versos 12 ao 15, narra Jesus Cristo descendo para o Hades. E lá no Hades, Jesus falando com Deus, ele diz assim: Senhor, será que o teu amor pode ser ouvido no abismo da morte? Será que as tuas maravilhas podem ser anunciadas aqui? E ele diz: eu clamo a ti das profundezas do abismo. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os homens que esperavam o Messias vir para a redenção de suas vidas. Deus não mudou, você é que mudou. Você que tem um ídolo dentro do teu coração que você chama de Deus, mas não é Deus. É uma imagem de uma religião que nasceu com o diabo. Aleluia. E por que é que Deus mandava matar a criança? Você acredita que uma criança vai para o inferno? Não. Então Deus tinha que matar antes que virasse adulto e virasse um demônio e tivesse que ser condenado. Aquelas nações ofereciam os filhos aos demônios em sacrifício. Desde pequenininho aprendia a prostituição. Então Deus chama o povo de Israel e diz: a hora que vocês entrarem na terra, mata todo mundo. Porque senão vocês vão ser iguais a eles.
Mataram? Não mataram. Ficaram iguais a eles? Ficaram. Você acha que Deus é louco? Você acha que Deus não sabia o que estava falando? Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Por isso que nós usamos essa frase, Deus me deu alguns anos atrás, no IBEG. A maior tragédia na vida de um cristão é passar a vida toda acreditando que serviu a Deus, quando na realidade nunca conheceu Ele. Aleluia. Hoje é o dia que você vai se converter, irmão. Não dá para falar isso para você anos atrás. É loucura. Né? Muitos estão espantados. Isso não pode ser a voz de Deus. Você ainda acredita naquela imagem que Satanás plantou no coração de Eva e de Adão. Mesmo sendo crente, mesmo tendo nascido de novo, a tua cabeça ainda vê Deus da maneira errada. Então o diabo anda pregando sobre Deus por aí aos quatro cantos, né? Anda falando de Deus para todo mundo. Mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nessa noite. E muito embora essa imagem de Deus errada possa estar no teu coração, mesmo assim Ele nunca deixou de amar você de verdade. Mesmo assim Ele está disposto a resolver isso com você hoje. E nós vamos destruir esse negócio essa noite. E você vai conhecer o Deus verdadeiro. Você vai conhecer Ele. Pastor, como é que nós resolvemos esse negócio agora? Faz 28 anos que eu sou crente. Eu achava que eu conhecia Deus. Falei para Deus para um monte de gente. Mandei um monte de gente para o inferno. Como Deus é? Como saber? Se eu não posso ver Ele, como é que eu vou saber quando eu estou falando com Ele? Como descobrir isso? Como é que nós vamos resolver esse negócio? Como é que essa coisa sai do meu coração? Como descobrir o caminho para o Deus verdadeiro? Como saber se eu estou me relacionando com Ele? Como tirar essa imagem que Satanás pôs? Isso é algo muito mais profundo do que isso que nós estamos falando. A origem das religiões tem a ver com isso. Cada uma tem uma imagem de Deus. Não é assim? Existe gente que acha que Deus se agrada de matar os outros. Ele não concorda com a minha fé, então mata ele. Em nome de Deus. E como saber então? Quantos querem saber? Aleluia! Depois do coffee break. Glória a Deus.